Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Meio de agosto, aí teremos, neste meio de semana, duas competições onde teremos brasileiros. Copa do Brasil, lógico, e a Sul-Americana. Pela Sul-Americana teremos 3 brasileiros nos jogos de volta: São Paulo, Fluminense e Botafogo. Botafogo jogando em casa e São Paulo e Fluminense fora de casa. Teremos a Copa do Brasil, a partida de volta também, entre Cruzeiro e Santos, Flamengo e Grêmio, Chapecoense e Corinthians, e Palmeiras e Bahia. Então, tanto pela Copa do Brasil quanto pela Sul-Americana, teremos definições aí. Já tivemos definições semana passada pela Sul-Americana, alguns times brasileiros ficando fora. Um time brasileiro, no caso, o Vasco ficou fora, o Bahia passou, o Atlético Paranaense passou, ou seja, já tivemos algumas definições desses times para as oitavas de final e continuamos tendo essa semana. Então, como teremos jogos muito decisivos, o Resenha com Magalhães, seu amigo, já agradecendo de coração que conseguimos passar dos 1000 inscritos. Muito obrigado, era uma meta que eu nunca imaginei que ia conseguir, mas consegui. Muito obrigado aos meus amigos de todo o Brasil, do Sul, do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste aqui. Muito obrigado a todos. Muitos vão falar, pô, mas é tão pouco, mas para mim é uma quantidade muito relevante. Muito obrigado a todos de coração. Então vamos lá, galera. Vamos começar fazendo as nossas análises. Eu poderia fazer um apanhadão geral dos 4 jogos da Copa do Brasil, dos 3 jogos da Sul-Americana, mas vou fazer separado. Vai dar mais trabalho, mas vou fazer separado. Então, vamos iniciar fazendo uma análise do jogo do Flamengo, galera. Vamos falar do Flamengo e Grêmio, galera. Falar de Mengão e Grêmio. Primeira partida, como todos sabem, foi 1-1 lá na Arena do Grêmio. O Flamengo empatou no finalzinho com o Lincoln. Foi um partidaço do Flamengo no segundo tempo, um partidaço. Falavam até que era quase que impossível alguém ganhar do Flamengo. Partida aí desandou tudo. Desandou tudo. O Flamengo jogou uma partida contra o Grêmio, contra o reserva do Grêmio, tomou nessa pecada jogando mal. Depois jogou contra o Cruzeiro pela Libertadores, tomou nessa pecada de 2-0 dentro de casa. Jogou contra o Cruzeiro de novo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Ganhou de 1-0, mas não jogou bem, teve muita dificuldade. E agora vem para esse jogo, de novo decisivo. O jogo foi 1-1. O gol fora do Flamengo não vale de nada, porque não tem aquela vantagem do gol fora. Ou seja, se ficar 0-0, pênalti. Quem ganhar, leva. Então, se tiver empate, pênalti. Ou seja, vai dar no mesmo. Vai ter que ganhar. Se empatar, pênalti. Bom, o jogo é em casa. A pressão do Flamengo é muito maior do que a do Grêmio. A pressão é muito maior. Os momentos vividos são diferentes. Da mesma coisa que eu falei, depois vai lá dar uma olhadazinha na análise de Cruzeiro e Santos, eu vou fazer. Bom, só que as situações são mais parecidas, Grêmio e Flamengo, do que Cruzeiro e Santos. Bom, o Grêmio, meu amigo aí do Sul, tamo junto. O Grêmio na Copa do Brasil, tá tudo em aberto, porque empatou. Se ganhar, placar mínimo, se classifica. Na Libertadores, o Grêmio perdeu fora de casa, mas fez um golzinho.
tá? Decide em casa, tem que ganhar em casa, mas perdeu a primeira. Mas perdeu fora de casa. Ele decide em casa. Campeonato Brasileiro, o Grêmio, mesmo de vez em quando poupando muito jogador, está em quarto. Momento dele ali, pá, tranquilo. Renato conhece o time inteiro, todo mundo. Tranquilo. Flamengo, Copa do Brasil, tudo em aberto, tem fator, Maracanã lotado, vão fazer mosaico. Libertadores, aí já modifica. O Flamengo perdeu em casa de 2-0. Tem obrigação de ganhar fora de casa. Mais complicado. Pode acontecer? Pode. Mas é muito mais difícil a missão do Flamengo na Libertadores do que a do Grêmio. O Campeonato Brasileiro, ainda, o Flamengo consegue ficar em segundo lugar. Por que eu digo consegue? Porque o futebol do Flamengo despencou. E é estranho como o Flamengo joga bem contra o Grêmio pela Copa do Brasil e depois atuações horrorosas. Pô, como é que muda tanto da água para o vinho assim? Simples. Simples de explicar, meu amigo rubro-negro. Quem era o líder do campeonato? Flamengo. Todo mundo olhava para o Flamengo jogar. Todos os treinadores ficavam marcando o jeito do Flamengo jogar. E não é lá dos mais difíceis você marcar o tipo de jogo do Flamengo. Pô. Não é difícil. Eu já expliquei aqui diversas vezes. Além do Flamengo ter problemas crônicos pelas laterais, os laterais não ajudam a configuração, a formação do Flamengo. Eles tinham que ter um outro perfil, tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo. Aí atrapalha um pouco o esquema. O esquema do Flamengo dificulta muito o centroavante. O time do Flamengo não é um time que tem muita rapidez, não tem tanta rapidez da saída para o meio, para o ataque. É um time que cadencia muito o jogo. Então, dá muita brecha para o time adversário voltar e se recompor todo. O contra-ataque do Flamengo não é tão forte assim, ou seja, todos os times ficaram marcando como o Flamengo joga. O Flamengo tem lados positivos? Tem. Pô, mas sabe como marcar. Os times sabem como marcar. E o Barbieri, treinador do Flamengo, não se preocupou ou não consegue fazer uma mudança dentro do jogo de esquema para confundir o adversário. Ele não consegue. Ele só troca a peça. Mas do esquema é exatamente o mesmo. Eu gosto disso? Gosto. Porém, você tem que trocar umas peças que façam funções diferentes, mesmo com o mesmo esquema. Ele não faz isso. Ele sempre troca 6 por meia dúzia. Aí fica dependendo da habilidade do jogador. Aí é muito pouco. Já o Grêmio não. O Grêmio tem um esquema, tem velocidade, tem transição muito rápido para o ataque, tem o meio de campo que combate muito, marca muito, sai muito rápido do contra-ataque, tem a subida dos laterais com muita qualidade. Apesar de todo mundo ficar marcando a maneira como o Grêmio joga, mas de vez em quando o Renato consegue mudar o estilo do esquema. Ele bota 2 centroavantes, ele bota 2 jogadores abertos. Ele consegue mudar, o que o Barbieri já não consegue fazer. Pode ser por uma questão de tempo, que o Renato já está no Grêmio em relação ao Barbieri. Pode ser o nível de experiência que o Renato já tem na profissão e o Barbieri não tem. Isso tudo pode influenciar. E o Grêmio, meus amigos aí do Sul, poupou no último jogo, ganhou de goleada, mas poupou. Do time do Grêmio que jogou contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, acredito que ele tenha dúvida ali. Se vai começar com o Cortez ou com o Marcelo Oliveira. Ali. Eu acho que essa é a dúvida. Se vai entrar com o Marcelo ou com o Cortez. E na frente eu teria uma dúvida se vai com o Jael ou com o André. Tem que ver o que o Renato vai pensar em relação ao jogo. Porque o Renato,
naquele jogo da Copa do Brasil, deu um esporro no time do Grêmio, que o time do Grêmio não conseguia tocar a bola. O Grêmio também vai jogar contra o Flamengo aqui no Maracanã. Se ele ficar todo atrás, complica. Só que ele sabe que o time do Flamengo não consegue jogar atrás. Ele sabe. Uma certeza que o Renato pode ter é que o Flamengo vai partir para dentro do Grêmio. Isso é certo. O Flamengo não vai esperar o Grêmio. Se isso acontecer, vai cair um dilúvio no Maracanã. Que não é característica dos jogadores do Flamengo. Mas, jogando em cada torcida empurrando, é muito difícil no Flamengo. O Flamengo provavelmente vai partir para dentro do Grêmio. Desesperado? Não. Se for desesperado, aí facilita para o Grêmio. Então, acredito que o Grêmio varia. Com um time aqui, deve ser esse, ó. Groi, Marcelo, Leonardo Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez ou Marcelo. Maicon. Aí ele pode ir com o Jailson para marcar mais no meio. Ou o Cícero para tocar mais a bola. Ramiro, Luan, Everton e ali na frente Jael ou o André. Eu, sinceramente, eu começaria com o Jailson. Eu começaria com o Jailson, se eu sou o Renato. Boto dois volantes de marcação. Porque eu vou imaginar, o Flamengo vai vir para cima para tentar logo fazer um gol. Tá jogando em casa. O momento não é bom, vai querer puxar a torcida para cima. Porque se vai passando o tempo, o Flamengo não faz o gol, a torcida vira contra. Então, acredito, penso eu, boto dois jogadores de marcação ali, forte, seguro um pouco os meus laterais para travar as subidas do Everton Ribeiro, apesar que o Everton Ribeiro não vai para a linha de fundo quase nunca, ele só corta para o meio. Por esse motivo, eu boto mais um volante. Tem o Vitinho, que até vai um pouquinho para a ponta, mas ele vai mais para o meio também. Outro motivo de eu colocar mais um volante. E deixo os laterais batendo de frente com os laterais do Flamengo que sobem, mas que sabe que eles têm pouca qualidade com a bola no pé, eles erram muito passe, e através dos laterais, tanto Cortez ou o Marcelo e o Léo Moura, que pode sair o contra-ataque. Por esses erros de passo dos laterais do Flamengo, pode sair o contra-ataque do Grêmio. Com isso, com os dois volantes, o Grêmio libera mais o Ramiro e o Everton, para ficarem mais soltos, justamente para receberem essa bola a hora que o Flamengo errar um passe, ou na lateral, ou pelo meio, e sai rápido. Então, o Grêmio vai jogar atrás. Eu acho que no início até vai para tentar segurar um pouquinho o ímpeto do Flamengo. Provavelmente o Flamengo vai para cima. Ou ele entra com o Cícero e no início do jogo dá uma bafa no Flamengo. Joga todo no campo do Flamengo quando tem gás. Não deixa o Flamengo tocar a bola, que de repente o Grêmio faz um golzinho ali. Aí consegue fazer um jogo de acordo com o resultado. Ele pode segurar e esperar o Flamengo um pouquinho, ou ele parte para dentro. Pode partir para dentro até com o Jailson. Eu, sinceramente, eu não ia com o Cícero. Eu iniciava o jogo com o Jailson. Mesmo com o Jailson, partia para dentro do Flamengo e tentava fazer o gol. Depois segurava um pouquinho. Porque não tem jeito. O Flamengo, jogando fora ou em casa, o Flamengo consegue tocar a bola. Isso é uma coisa de bom do Flamengo. O Flamengo consegue gerar essa bola. De vez em quando não chega na área, não consegue chutar. Mas o Flamengo fica com a bola no pé. Então, o Grêmio pode dar uma estocada, marca em cima, tenta. Não conseguiu, segura ali, fica deixando, faz duas linhas de quatro, fica deixando o Flamengo tocar de um lado, tentando entrar, irritando o time do Flamengo, tentando irritar a torcida. E de vez em quando, dá uma marcação, pressão, tenta fazer o Flamengo errar passe. Por quê? Porque o Flamengo tem jogadores nitidamente que tem pouca qualidade com a bola no pé. René, Odinei, os zagueiros não tem tanta
habilidade para sair jogando. Ou seja, se der a pressão em cima, o Flamengo vai ter que dar bicão. Desculpa aí. O Flamengo vai ter que dar bicão para poder sair com a bola. E de repente, a segunda, terceira, a primeira, a segunda bola, o Grêmio recupera e fica a bola no pé. O Grêmio não pode ficar só dando a bola pro Flamengo, porque aí vai ficar tomando sufoco e vai ter que ficar correndo. Como o Flamengo gira um de um lado para o outro, o time do Grêmio vai ter que ficar correndo de um lado para o outro, e isso cansa. Então, acredito que o Grêmio vai ali no 4-4-2, deixando o Everton, e eu colocaria o Jael, ou uso o Jael no segundo tempo, porque o Jael entra sempre muito bem, sempre com muita vontade. Quando o outro time está mais descansado, de repente coloca o André mesmo ali, e fica aguardando. Então o Grêmio tem essas duas opções. Ou parte, se 10 primeiros minutos, sufoca o Flamengo, porque sabe que não vai dar para sufocar o tempo inteiro. O Grêmio vai ter que dar recuado, sabe que o Flamengo vai conseguir a posse de bola e ver o que faz. No segundo tempo, se tiver empatado, tenta a mesma coisa, tenta dar aquele sufoco para cima do Flamengo, para ver se consegue. Se conseguir o gol, beleza. É uma. Ou espera, começa esperando. No final do jogo, quando já tiver um pouquinho mais cansado os dois times, faz essa pressão, que de repente consegue o gol no finalzinho do primeiro tempo. E a mesma coisa do segundo. Só que no final do segundo tempo fica mais complicado, porque os dois times ficam com medo de arriscar. Então, o Grêmio não tem que inventar muito. Não tem que inventar muito. Se for muito para cima, cuidado para não se expor. Apesar de saber que o Flamengo não tem um contra-ataque tão rápido assim. O Flamengo é um time que cadencia muita bola. Então, acaba sendo menos difícil de marcar o time que não tem um contra-ataque muito rápido. Tem o Vitinho. Só que o Vitinho ainda não conseguiu encaixar ali naquele time do Flamengo. Mas tem que abrir o olho com o Vitinho e com o Rodinei. Mas com o Rodinei sabe que o Rodinei não sabe cruzar. Então o Grêmio tem que ir no seu estilo. Não pode mudar. No seu estilo. Abafa, recua. Abafa e recua. Porque não dá para ficar o tempo inteiro recuado e nem lá na frente. E o time do Flamengo, meus amigos. Bom, vou até beber uma água aqui, Brunel. Eu falar do time do Grêmio é mais fácil. Agora falar do time do Flamengo é complicado. Porque o Flamengo não tem variação. O Flamengo não tem variação. O Flamengo tem jogadores, mas o treinador não faz variação. Não fez. Ele se apegou naquele jeito e não tem outro jeito. Ele até tem e sempre teve outro jeito de jogar, mas nunca quis. O que eu estou falando? Treinar o Flamengo com dois volantes. Como eu falei do Grêmio, treinar o Flamengo com dois volantes. Na época, Cuejá e Jonas. Para dar uma proteção maior à zaga e liberar o Diego, o Paquetá, o Everton Ribeiro, para poder atacar e liberar também um pouquinho a subida dos laterais. Que com os volantes você pode liberar os laterais. Mas, galera, você vai barrar quem? Você barra o centroavante. Você coloca o Vitinho pelo meio, que ele gosta de jogar assim. Que o Vitinho tem velocidade. E pode fazer um 4-4-2. Barra quem? Bom, pode barrar ou o Diego ou o Everton Ribeiro. Pode botar um dos dois no banco. Pode ir hoje Cuejá e Pires, Paquetá e Diego ou Everton Ribeiro, Vitinho, e eu boto o Henrique Dourado. Eu começo com o Henrique Dourado. E o Henrique Dourado. E o Vitinho solto para jogar aonde quiser. E o Flamengo vai tocar a bola ali. Porque o Diego não vai ter que voltar desesperado para marcar, o Paquetá nem tanto assim também, o Vitinho solto. Dá para liberar um pouquinho mais os laterais, dá para trabalhar a bola. Dá para trabalhar a bola. O grande problema disso é que ele não treinou nunca isso. E se treinou uma semana é muito complicado. E o time do Flamengo já está acostumado a jogar com os três, Paquetá, Everton Ribeiro e Diego. O problema é que como eles jogam soltos, muitas das vezes eles estão se embolando. Aí fica um lado com 32 jogadores e o outro com ninguém. Muitas vezes eles trabalham,
mas não sabe muito o que fazer. Por quê? Porque os laterais, quando passam, não ajudam. Então, ele tem opções. Ele tem opções. Vou dar uma opção. Colocar o Pires da Mota e o Cuejá. Em vez de colocar o René, coloca o Trauco. Dá uma proteção maior ali. Como vai ter dois volantes, dá uma proteção maior à subida do Trauco, porque o Trauco na frente tem muito mais qualidade que o René. O Trauco na frente, ele é mais um meio de campo do que um lateral. Ele sabe enfiar a bola, ele sabe dar um passe, ele tem o drible, ele sabe cruzar a bola. Diferente. Então, é uma maneira. Você protege ali e libera o lateral. Até porque o meio de campo do Cruzeiro, do Grêmio, é forte. Se eles vierem com dois volantes, vai dificultar esse toque de bola do Flamengo. Então, o jogo tem que ser pelas laterais. O Flamengo joga muito pouco pelas laterais. O time do Flamengo abre muito pouco o jogo. O Flamengo tem que abrir o jogo. Pode, de repente, jogar também com um volante só. Até pode. Com Cuejá, Diego, Everton Ribeiro e Paquetá. Os quatro ali. Só que jogar com falso 9. Bota dois jogadores de velocidade. Bota Vitinho e Marlos Moreno. Os dois trocando de lugar. Por quê? O centroavante no Flamengo é quase com uma peça figurativa. Tá ali para ocupar espaço. Só. Se o Flamengo precisa de mobilidade por causa da marcação do Grêmio, coloca o Vitinho, que tem uma certa altura, tem velocidade e não é uma peça móvel. Ele pode abrir muito bem espaço para quem vem de trás, para o Paquetá chegar, para o Diego chegar, para o Everton Ribeiro. Até porque o Flamengo ficar jogando bola no alto, com Jeromel e Kahneman, não vai ganhar nenhuma. Então o jogo tem que ser pelo chão. É igual o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, ficou cruzando bola dentro da área, o Dedé tirou todas. Então, de repente, joga o Vitinho pro meio e joga com o Marlos Moreno. Joga com o Marlos Moreno ali para os dois ficarem soltos. Joga por dentro Cuejá e Paquetá, por dentro também Diego e Everton Ribeiro lado a lado e dois na frente. Cuejá, o Vitinho e o Marlos Moreno. O Flamengo tem opções disso. O problema é que o Flamengo não sai da mesmice desse estilo de jogo. Aí toca para um lado, toca para o outro. Pode até ter uma entrada, uma bobeira igual teve. A zaga do Cruzeiro deu, que o Everton Ribeiro deu um passo pro Dourado, que deu toquinho e fez o gol. Pode, mas 1-0 o Flamengo se classifica. Beleza. Mas o Grêmio faz uma marcação forte. O Grêmio viu que não é muito fácil marcar o Flamengo. Não estou aqui só criticando o Flamengo. Estou tentando encontrar maneiras de surpreender o Renato. Porque o Renato Gaúcho, no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo jogou com o time titular e ele com o time reserva, ele matou o time do Flamengo. Ele não fez nada demais. Ele botou dois volantes e prendeu os laterais. Os laterais do Flamengo são fracos. Quando eu digo que são fracos, é porque eles não sabem cruzar direito, principalmente o Rodinei. Para o esquema do Flamengo, o lateral tem que ser quase que um meia. Tem que ter visão de jogo. O lateral para jogar no Flamengo hoje tem que ser um jogador com visão de jogo, com amplitude maior do campo. O Rodinei é limitadíssimo. Ele só vê aquele espacinho dele. O René até tem uma visão um pouquinho melhor, mas ele sobe muito pouco. Até porque ele tem uma lentidão muito grande para voltar. Então ele tem medo de subir e tomar bola nas costas. O Rodinei até sobe muito, porque tem velocidade para voltar. Porém, ele fica limitado aquele espaço ali, porque ele não tem essa amplitude de visão de jogo. O Flamengo precisava de dois laterais com essa amplitude. Até tem o Trauco, tem essa amplitude, mas para jogar com o Trauco tem que jogar com dois volantes. Que isso de repente pode ser no segundo tempo. Vai colocar um volante? Pô, o Flamengo precisa ganhar. Mas o volante é justamente para liberar os laterais. Então,
Meu amigo, Flamengo tem essas opções. A zaga está tomando muito gol. O Hever não vem bem. Léo Duarte também não. De repente, precisa de uma proteção ali, porque o Cuejá ficar marcando sozinho é complicado. Ele pode fazer essa mudança. Ele pode fazer essa mudança. De botar 2 volantes. Não sei se começa com isso, mas é uma opção. Mas para isso ele tem que tirar alguém do meio. Ou o Diego, ou o Everton Ribeiro, ou o Paquetá. Só que eu não sei se ele teve tempo para treinar isso. Isso já era para ele vir fazendo, há tempos, tendo opção, tendo mudanças de jogo. Só que parece que ele não faz isso. Chega num momento desse, fica um time muito limitado. Então, nesse jogo, Flamengo e Grêmio. Grêmio é um time mais arrumado, taticamente melhor do que o Flamengo, taticamente com mais variações do que o Flamengo. O Flamengo é um time muito previsível, tem bom toque de bola, tem boas peças, tem jogadores para mudar o estilo do Flamengo, mas o treinador não muda, diferente do Renato, que muda o estilo do Grêmio. Qual a vantagem? O Flamengo tem a vantagem de jogar em casa, só que o Flamengo tem a desvantagem que está jogando mal e está numa pressão danada. E o Grêmio é um time mais cascudo, mais arrumado, que sabe o que quer. E sabe jogar muito bem fora de casa. Então é um jogo complicado para os dois. Pode dar qualquer resultado. Eu, sinceramente, eu coloco 50% a 50%. Não vejo favoritismo para ninguém, mesmo o Grêmio jogando fora de casa. Justamente porque o Grêmio é um time taticamente mais arrumado do que o Flamengo. Então, meus amigos, essa foi a minha análise de Grêmio e Flamengo para esse jogo de volta da Copa do Brasil. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães também no Facebook, Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. E muito obrigado a todos meus amigos, já passamos dos 1000. E não esqueçam, meus amigos, vejam nossos vídeos até o final, que de repente você vê o início do meu vídeo, eu começo a falar, você já acha que eu estou falando mal do teu time, estou menosprezando. Vê a minha fala inteira, não vê pela metade, porque aí depois você começa a me escrever, o cara falou isso, falou aquilo, mas não viu o vídeo inteiro. Não viu o vídeo inteiro. Então vê o vídeo inteiro para depois você dar a sua opinião. Se não, eu vou falar, cara, eu não falei isso. Dá uma olhada no vídeo e vê o que eu falei. Aí você fica sem graça. Então é só olhar o vídeo todo. Porque se você falar, tu falou isso? Eu vou falar, falei isso porque eu penso assim, assim, assado. Eu sempre, quando eu falo aqui, eu dou o meu ponto de vista e digo o porquê que eu estou falando isso. Eu sempre justifico. Posso não estar certo, é óbvio que a gente não acerta sempre. Mas eu digo, eu dou o meu palpite, faço a minha análise e justifico o porquê que eu estou falando aquilo. Eu sempre faço isso. Então, veja o vídeo todo. Um grande abraço, até mais e aguarde os próximos vídeos. E depois do jogo, já sabe, tem pós-jogo. Se der, eu espero que dê, a gente vai fazer uma live desse momento da Copa do Brasil. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau!